palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de São Marcos, Marcos 6, do 34 ao 44. A palavra de Deus vem nos dizer: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os discípulos e disseram: este lugar é deserto e já está tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhe: dá-lhe-vos mesmo de comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E depois de se terem informado, disseram: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo-os ao céu, abençoou-os e partiu, e os deu a seus discípulos para que os distribuíssem. E repartiu entre todos os 2 peixes e os pães. Todos comeram e ficaram fartos, recolhendo-os do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e o resto dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus hoje vem nos mostrar, né? Vem nos ditar um dos milagres, se não o maior milagre já encontrado na Bíblia, né? O milagre da multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. O milagre que o Senhor fez para saciar aqueles que tinham fome. A palavra de Deus nos diz que naquele momento o Senhor teve de compaixão daquela multidão. Quando o Senhor atravessou do lago de um lado para o outro, que o Senhor ia subindo lá, o Senhor teve com as multidões e a multidão o seguia. E o Senhor conversando com aquela multidão, a palavra de Deus diz que o Senhor conversando e ensinando muitas coisas àquela multidão, e já ficou tarde e não tinha mais não tinha como eles alimentar todo mundo. O Senhor mandou que os discípulos, né, fossem ou procurassem pães para alimentar aquelas pessoas, procurassem comida para alimentar aquelas pessoas. Mas os discípulos foram e acharam somente 5 pães e 2 peixes. E aí trouxeram ao Senhor. A palavra de Deus nos deixa uma coisa muito importante. A palavra de Deus nos dá uma coisa muito importante hoje, uma das, que é a compaixão. Veja como o Senhor é. Ele tem de compaixão de nós. E naquele momento o Senhor se compadeceu daquela multidão. Mas o mais importante, o Senhor não só se compadeceu, o Senhor também arranjou uma resposta para aqueles que necessitavam. Ele arranjou a comida. Ele arranjou a comida para saciar aqueles que tinham fome. Muitas vezes, nós passamos por pessoas, por aqueles mendigos, por aqueles que têm necessidade, têm fome. Muitas vezes nós temos compaixão. Mas nós não fazemos nada para ajudar aqueles que têm fome. Mas nós não fazemos nada para saciar a fome daqueles que necessitam. Devemos ter compaixão e fazer como o Senhor. Essa é uma lição muito grande que o Senhor deixa para nós. Devemos se compadecer dos nossos irmãos, mas devemos também fazer algo para mudar aquela situação. Devemos nos mover para mudar a situação de quem tem fome. A palavra de Deus também nos deixa mais uma coisa importante. A palavra de Deus fala que o Senhor multiplicou os pães e pediu para seus discípulos e distribuir entre todos. Veja o que o Senhor falou.
Veja o que o Senhor pediu. Pediu para que os pães fossem distribuídos entre todos. Veja, o Senhor não fez isso só. Ele também precisou de alguém. Ele precisou de seus discípulos para distribuir. Assim também somos nós. As ações que nós podemos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também podemos pedirmos ajudas. Pedimos ajuda àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Para que assim nós possamos aumentar o nosso leque, aumentar os trabalhadores da vinha do Senhor. Podemos chamar, podemos pedir ajudas para que nós possamos, assim como o Senhor alimentou aquelas pessoas, aqueles necessitados, nós também fazer a nossa parte aqui na terra. Se cada um de nós fizesse a nossa parte de ajudarmos, de pedirmos, de chamarmos gente para junto de nós para ajudar o próximo, o mundo seria bem melhor. O mundo seria bem melhor. Porque muitas vezes eu falo, a gente até se compadece. A gente até tem dó daquelas pessoas que estão necessitadas. Mas nós não fazemos nada para mudar isso. Precisamos fazer mais. Precisamos agir mais. Não só se compadecer, mas agir. Assim como o Senhor agiu naquele momento, nós podemos agir. E também alimentarmos os outros, não só com um pão que alimenta o corpo, mas também com um pão que alimenta o espírito, com aquilo que é espiritual. Que nós possamos ser também luz para o nosso próximo, para aqueles que necessitam, para aqueles que estão na escuridão. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.